Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão que pega o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Vai buscar uma vitória, precisa vencer para poder se classificar. E tem mudanças na escalação. Tem informação importante também sobre os bastidores do mercado da bola do Flamengo. O Mengão tentando buscar novos reforços. A informação é de que o Flamengo quer o Pogba brasileiro, jogador do Curitiba. Vamos analisar também uma informação importante aí do João Guilherme falando aí sobre o Lucas Paquetá. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Brasília, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, no Acre, Bahia, Pernambuco, põe seu estado, a sua cidade e o seu palpite para a partida das quartas de final entre Botafogo e Flamengo, tá bom? No final do vídeo eu deixo minha opinião e o meu palpite. Créditos, canal ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Valeu, pessoal. Neste fim de semana, estádio Newton Santos, o Engenhão, tem confronto importante. Domingo de Carnaval, clássico pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Botafogo e Flamengo, jogo único. Quem vencer avança para a semifinal da competição. A semifinal vai ser disputada em 2 jogos. Muito bem, Botafogo perdeu o clássico para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana. O Danilo teve ali um incômodo muscular, provavelmente não vai conseguir atuar contra o Flamengo. O Alan já tinha sido expulso também no último jogo no Campeonato Carioca, não pode atuar no meio de campo, então o Martim Anselmi vai ter que fazer ali um quebra-cabeça para escalar o alvinegro para enfrentar o Flamengo neste domingo 17h30. Um time misto, muito por conta também do confronto que o Botafogo tem em Potosí, Bolívia, altitude, quarta-feira pela pré-Libertadores, jogo contra o Nacional, vai ser uma partida muito difícil. Alguns jogadores já seguem até antes para lá, então Martim Anselmi está quebrando a cabeça para escalar esse Botafogo para domingo de Carnaval. O Felipe Luiz faz o mesmo do outro lado, porque na quinta-feira o Flamengo tem confronto com o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Mas não vai ter o Jorginho, que está com lesão muscular, vai ficar ainda mais um tempinho fora. O De La Cruz não atua em piso sintético, por exemplo, então também é um jogador descartado para essa partida de domingo no Newton Santos Engenhão, e ele pode poupar alguns outros jogadores pela questão física mesmo, a Arrascaeta, Alexandro, jogadores que demandam mais da exigência física. Então o Flamengo enfrenta o Botafogo no domingo, tem esse grande clássico, 17h30, Botafogo e Flamengo, estádio Newton Santos, o Engenhão. Boas informações, então, do Pedro Henrique Torre. André, é uma grande partida, a partida que o Campeonato Carioca queria para a quarta de final, um grande clássico, mas deve estar bem esvaziado, porque metade do time do Botafogo também já viajou, né, para tentar se ambientar à altitude de Potosí, que é muito, mas muito alta mesmo. E aí tem o Flamengo ainda na quinta-feira, ainda tem Recopa Sul-Americana. Pois é o que a gente conversou quando essa semana se aproximava. E o calendário dessas duas equipes mostra esse dilema, né? Tem um clássico no campeonato estadual, jogo eliminatório, partida única, mas os dois têm compromissos da mais alta importância muito em breve. E no caso do Botafogo, é uma viagem por Copa Libertadores a um lugar em que é difícil chegar, difícil jogar, difícil de você ficar sentado assistindo televisão, ainda mais entrar em campo e jogar a mais de 4.000 metros. Então o Botafogo tem que fazer e está fazendo uma preparação especial no sentido de dar a esse jogo a prioridade que ele merece. Jogadores já a caminho de Potosí, a cabeça deles completamente voltada para o compromisso da Libertadores. Eu aplaudo a decisão do Botafogo, porque adianta pouco supostamente passar pelo Flamengo e seguir em frente no estadual e se colocar numa situação perigosa, prejudicial na Copa Libertadores da América. Não dá para você relativizar as coisas dessa forma. E o Flamengo, que tem um elenco que obviamente oferece mais ao seu técnico em termos de condições e opções para manejar esse momento, embora haja jogadores indisponíveis agora, e isso também mexe com as contas e as ideias do Felipe Luiz, mas como a gente disse, o Flamengo também deve fazer
escolhas que não são fáceis, mas são necessárias para preservar algumas peças para a Recopa, porque é disputa de troféu internacional em que o Flamengo entra como campeão da Libertadores. Não dá para você fingir que isso não tem importância. Ainda assim, né, o jogo do Botafogo é muito mais importante, porque está brigando por sua vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. E aí esses jogadores, eles não foram direto para Potosí, mas já estão na Bolívia, ficam ali tentando se ambientar com a altitude. E na segunda-feira, o restante do elenco chega junto com o Martim Anselmi. É realmente uma epopeia para jogar essa partida contra o Nacional Potosí. E o Flamengo entra em campo no domingo para enfrentar o Meu Glorioso nas quartas de final do Campeonato Carioca. O rubro-negro passou na fase de grupos, mas correndo o risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Venceu na última rodada, avançou em quarto do grupo B. E para a partida, o treinador Felipe Luiz deve mandar o quê? Um time misto, Benê? Um time alternativo, sem sombra de dúvidas, né? Pensando aí na continuidade da temporada, o Flamengo tem um jogo importante, mas assim, fisicamente falando, o Flamengo tem a obrigação de chegar melhor que o próprio Botafogo. O Flamengo jogou terça, folgou na quarta, quinta, sexta e sábado para se preparar. O Botafogo jogou quinta, só vai ter sexta e sábado para se preparar e com desfalques importantes, como é o volante Alan, que na minha concepção foi expulso de uma maneira totalmente injusta. Então, assim, o Flamengo tem a obrigação de fisicamente chegar melhor. Obrigação de vencer, é claro que não. Estamos falando de um clássico e é dentro da casa do adversário. Mas o Flamengo, como diz o nosso saudoso Apolinho, é um gigante que se alimenta de vitórias, precisa vencer, independentemente de como atua em campo. E eu estou falando sobre isso porque jogou muito mal contra o Vitória. Mas precisa performar melhor que o Botafogo, pelo menos na parte física. Lucas. E aí, o que você acha desse jogo? É um jogo assim que... Você pensa bem o que você vai dizer. Não, uma grande incógnita. E eu, Lucas, domingo, sou o Botafogo. Sou o Fogão. Porque, com todo o respeito do mundo, se eliminar o Flamengo, o título carioca fica aqui, E na minha frente. Aqui. Ele tá esquecendo o Fluminense, cara. Não. O Fluminense hoje é o grande favorito a ganhar. Perfeito. É isso. Mas o Vascaíno não tem medo do Fluminense vir na Casa Grande. O Vascaíno não tem medo do Botafogo vir na Casa Grande. Seja sincero. Não muda o foco, não. Você disse o quê, garoto? Ué, o Vasco da Gama não tem medo do Botafogo e do Fluminense. Toma! Ô, Fernando, com doido você nem discute, só concorda. É verdade, é isso. É isso. Não entra nessa, não. Não, é verdade. Não tem. Ô, Benê Casagrande, eu não sei. Eu já não sei mais o que pensar em relação ao Fogão, entendeu? Então, você vem me perguntar, o quê? Quem é o favorito? Também não sei, porque tu também tá patinando. Eu confesso que eu não sei quem é o favorito. É uma grande Se você pegar a atuação dos dois times, cara, o Flamengo vem jogando muito mal, isso é um fato. Eu não consigo botar ninguém como favorito. Até porque o foco, né? Vamos trazer pra realidade. O foco, tanto do Botafogo quanto do Flamengo, não está no jogo de domingo. O foco do Flamengo é no jogo de quarta, pela Recopa. De quinta, perdão. E o foco do Botafogo é no jogo do meio da semana em Potosí. E o Botafogo que tem um jogo em Potosí que é 4.000 metros. Perfeito. É uma altitude muito fora do tom, que a gente já acha ruim. 2.000 e pouco, 3.000. 4.000 metros, já tem toda uma situação de mandar uns meninos já logo para lá, porque você tem uma questão fisiológica aí, a ciência estuda muito. Se você chegar 5 dias antes ou na hora do jogo, mais horas antes do jogo, são as melhores condições. Porque ou você se adapta ou você toma aquele susto fisiológico, né? Porque o seu corpo muda muito na altitude. Então o Botafogo tá mandando já alguns garotos para ter esse tempo. E vai mandar a cavalaria muito por conta desse jogo aí, senão já resolvia esse negócio. Inclusive, Fernandinho, em relação ao Flamengo, o Flamengo ele pode ter o luxo de, entre aspas, forçar um titular. Por que eu tô dizendo isso? Porque o jogo do Flamengo é só na quinta. E é na Argentina, teoricamente, é uma viagem mais curta que o próprio Botafogo vai fazer. O Botafogo não pode dar esse luxo. E não é só a altitude. Você para com o avião lá e você ainda fica 3 horas no carro. A logística é péssima. Ônibus para chegar no lugar. Lá em Potosí, a logística é muito ruim. E o jogo do Flamengo, é claro, ele vale título, mas é importante lembrar pro torcedor botafoguense que o Flamengo, assim, perdendo a Recopa, é claro que não é o objetivo, o planejamento do Flamengo não vai ser alterado pro ano. O Flamengo ainda vai disputar a Libertadores, o Flamengo ainda vai disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Botafogo, se ele perde, se ele é eliminado
ele muda o planejamento completamente para a temporada, porque ele não chega a uma Libertadores. Então, pensei que você tá falando do Carioca. Não. Ele tá falando em relação à Libertadores. Então, assim, o jogo do Botafogo é muito importante. Mas teria o copo meio cheio. Fogão na Sul-Americana aqui no SBT. Aí, tá ótimo. Não quer não, Fernandinha Maia? Se cai no grupo do Vascão ainda... Sem moral. Aqui. Perde a Recopa pra ver se não tem nada demais. Aí é crise. Perde. Aí começa a crise. Pra ver se vai aqui nesse programa Não, se você vai perfeito. ter paz. Não tem. Nem o Felipe Luiz vai ter Mas paz. Nenê, mamamamamô. Esquece, não. Quero Aí eu tô saber. com vocês. Ô, Benê, tem drone. Aí o Flamengo quer contratar o Pogba brasileiro, é isso aí? É um jogador lá do Curitiba, cara. Um jogador de 17 anos que o Flamengo tá de olho aí. Fez uma primeira proposta. Eu vou pegar aqui o nome dele exatamente por curiosidade. É um nome... diferente, né? Kensani. Kensani, exatamente. Porque ele é filho de... Enfim, ele tem naturalidade brasileira. O pai dele é de Moçambique. Cara de novinho, né? 17 anos. aninhos. Só que assim, uma qualidade absurda, Fernanda Maia. A força que ele apresenta, a estatura dele. Eu acho que o Flamengo está fazendo um movimento extremamente correto, pensando no elenco profissional a curto prazo. Porque esse jogador, embora ele tenha 17 anos, ele já performa muito bem no Sub-20, tanto é que é convocado com uma certa frequência para a seleção brasileira Sub-20. E aí o Flamengo fez uma primeira proposta, foi recusado pelo Curitiba. E a grande notícia é a multa rescisória dele para o mercado nacional extremamente baixa. 30 milhões de reais, dá cerca de 6 milhões de euros. Gente, 6 milhões de euros hoje no futebol não é absolutamente nada. E os empresários de jogadores já estão cientes e topariam o projeto do Flamengo. Agora resta o Flamengo chegar a um acordo com o Curitiba. E ó, o zagueiro Léo Ortiz foi homenageado pelo Flamengo porque ele atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do clube. Ele não vive aí um bom início de temporada, mas segue na liderança do ranking de zagueiros garçons do brasileiro desde a estreia no Flamengo, com a assistência dada no último jogo contra o Vitória, que originou o gol do Cebolinha. O Léo Ortiz agora tem 5 assistências, tá vendo, Lucas? Aí ficam reclamando dele, não quer me dar. Você também? Né? Não, o Léo Ortiz é inacreditável como joga, né? Realmente é um camisa 10 do sistema defensivo. Jogador que já se destacava há muito tempo no Red Bull Bragantino, demorou aí, inclusive, né, a chegar num grande, assim, com todo o respeito do mundo, né, o Clube Paulista, mas é um clube de maior investimento no futebol brasileiro, conseguiu suportar o peso da camisa do Flamengo e parece que fica melhor a cada ano que passa. É um jogadoraço, tá no início de temporada meio, assim, parece que não entrou ainda em 2026, mas é incrível como o Léo Ortiz joga bola, Fernanda. É fora de série. E já falamos aqui, para ter um pouco de paciência, é natural, a temporada está sendo atípica, começou em janeiro, a gente está falando, a gente está em fevereiro, já tem 3 jogos, já foram 3 jogos do Campeonato Brasileiro. E ele tem o maior título que uma pessoa pode ter. Elogio do Zico. O elogio Sabia do que você ia Zico, falar isso. não é, Vene Não é Casagrande? apenas o elogio, né? Não. O Zico falou que o cara é o camisa 10 da zaga. Esquece, bota no currículo. No currículo. Bota no currículo. Pega essa sonora e Bota. bota num quadro com QR Code. Faz a tatuagem, camisa 10 da Gata. É. É isso, mas é basicamente isso. Querendo ou não, o maior ídolo da história do Flamengo, dizer que ele é o camisa 10 da zaga. E eu tô com vocês, muita gente tá pegando muito no pé do Léo Ortiz. Beleza, ele tá jogando muito mal. Mas vem cá, é só ele que tá jogando muito mal nesse início de temporada com a camisa do Flamengo? Claro que não. Então é dar tempo ao tempo, ele vai voltar a performar bem, até porque ele teve uma grave lesão na temporada passada, na reta final da temporada passada. Arrisco a dizer que isso possa estar atrapalhando o desempenho dele. Mas mesmo jogando muito mal, o passe que ele deu pro gol de Cebolinha na vitória em cima do Vitória é um passe de um camisa 10 da zaga. Muito bem, ó, os contratados do Cebolinha e do Bruno, os contratos. Sabe o que é? Deixa eu contar hoje, eu tô com muita fotofobia. Quantas luzes tem aqui nas nossas cabeças? Pouquíssimas, tem né? muitas. Não falar o contrário. É porque eu não dormi bem, entendeu? Não dormi bem. É uma insônia chamada Lúcia Costa. Eu não tô É um nome específico. Ó, os contratos do Cebolinha e Bruno Henrique, eu até falei, gente, o que tá acontecendo? Se encerram no final do ano. O Flamengo já movimenta para renovar aí com esses 2 atletas. Como tá? Tem conversa já, Venê? Não tem nenhuma movimentação. Tem um que é
nenhuma movimentação. É um gigante, não é o Cebolinha, com respeito à história do Cebolinha, mas o Bruno Henrique, né? A gente não tá falando de qualquer jogador, né, Vinícius? Mas é aquela história, né? Eu acho que todo mundo tem início, meio e fim. Hoje, dia 13 de fevereiro, se você me perguntar o que eu penso sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique, é para não renovar. É sério, velho? Hoje eu não renovaria, eu acho que assim, é ídolo, beleza, só que... Quantos anos ele tá? Ele vai fazer 35 anos, se não me engano, completou 35 anos recentemente. É um jogador com uma idade avançada, ele está num certo declínio na carreira dele. Ele mesmo já falou sobre isso, que já está pensando no fim de carreira, pendurar as chuteiras. Então, hoje, nada me faz crer que a diretoria tem que oferecer uma renovação de contrato para o Bruno Henrique. No caso do Cebolinha, é uma outra história que a gente pode debater futuramente. Mas Bruno Henrique hoje, para mim, é desfrutar dessa reta final de contrato dele com o Flamengo. Tem um tema que eu estava pensando. Primeiro eu vou voltar no tempo. Vou lá para o ano de 2017. Uma promessa da base do Flamengo estava chegando ao profissional, surgindo, um menino de 16 anos chamado Vinícius Júnior. E ele ganhou destaque no noticiário porque foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros. Na época foi um espanto, um assombro. Ninguém entendeu absolutamente nada. Mas como? E o Real Madrid vai pagar essa fortuna por um jogador que nem estreou ainda no profissional? Muita gente não entendeu. E aí começaram a surgir comentários que até hoje a gente vê na internet, que viraram memes, comentários absurdos, muita gente julgando sem conhecer direito o produto. E até hoje, se a gente observar, o Vinícius ele paga um pouco esse preço, né, de alguma implicância que há com ele, não reconhecendo o mérito que ele construiu na sua carreira nesses anos todos. Mas por que eu estou falando do Vinícius Júnior? Porque agora, em 2026, nós temos um caso que tem muitas semelhanças. Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Cria do Mengão. E ele surgiu um pouquinho antes que o Vinícius Júnior. Ele foi campeão da Copinha em 2016, começou a se destacar e tal. Jogaram juntos, Paquetá e Vinícius Júnior no Flamengo, tiveram um início espetacular, era uma dupla incrível, né? E, inclusive chegaram a deixar o Flamengo na liderança do Brasileirão. Só que aí o Paquetá foi vendido um pouco depois que o Vini por 35 milhões de euros para o Milan. Mas agora ele está de volta e o Flamengo pagou por ele 42 milhões de euros. A maior contratação feita por um clube da América até hoje, tirando o jogador lá de uma equipe da bilionária Premier League. O Flamengo foi lá e pagou. O Paquetá queria voltar, o Flamengo pagou e trouxe ele de volta. E, gente, eu já vi esse filme. Está igualzinho quando o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros para o Real Madrid. Comentários, num primeiro momento, tentando diminuir o feito e também não valorizar a trajetória do jogador. Eu fico impressionado, porque o Paquetá, ele está perdendo todos os duelos contra aqueles que são colocados para enfrentá-lo. É impressionante. O Paquetá realmente, na opinião de muita gente, virou um jogador que não fez nada na Europa, que não se consolidou na Inglaterra na equipe do West Ham, que o Guardiola quis contratar 2 vezes, mas que infelizmente teve aquela acusação de envolvimento com apostas que ele acabou sendo inocentado, mas isso atrapalhou o rumo da carreira dele, e muita gente está seguindo a linha da venda do Vinícius Júnior. Está tentando menosprezar esse fato. O que o Flamengo fez foi muito grande, minha gente. O Paquetá não é o melhor jogador do mundo. Ele não é o melhor meia que o futebol brasileiro já produziu. Mas cá entre nós, ele é um grande jogador. E é uma contratação que chega ao Flamengo, ele tem 28 anos. Ele está no seu auge físico e técnico. Ainda não jogou o que pode? Nem de perto ainda chegou no nível que ele pode atingir.
Mas ele vai chegar lá, porque ele está em casa, ele está no Flamengo, ele está conhecendo o time, conhecendo os companheiros, conhecendo o trabalho do técnico Felipe Luiz, que foi seu companheiro como jogador na seleção brasileira. Ou seja, é uma contratação espetacular. E o Paquetá é um grande jogador. É um jogador que o Carlo Ancelotti provavelmente vai levá-lo para a Copa do Mundo. Conta com ele, mas o Paquetá está sendo desvalorizado no Brasil. E sabe por quê? Porque eu acho que há um componente aí de inveja, de clubismo, que entra nessa análise. Eu tenho certeza que a maioria que está criticando, se o Paquetá chegasse na equipe dessas pessoas, o tratamento seria diferente. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo incomoda muito. Por quê? Ele está sendo bem gerido, ele está numa condição financeira muito superior a todos os rivais, inclusive do Palmeiras, que é o seu grande concorrente nesses últimos anos, e está cada vez mais com recursos para fazer contratações desse porte. Como estamos falando de futebol, que é paixão, é emoção, e inclusive tem tomado conta dos comentários, né, de colegas. Esse tipo de análise acontece. Desvalorizar o Paquetá, dizer que custou muito, é o valor de mercado dele. E para tirar um jogador de um clube da Inglaterra para trazer para o Brasil, você não vai chegar lá com 2 mariolas e vai comprar o cara. Ou seja, tem que pagar caro. E o retorno tem tudo para ser excelente. Ainda não foi, mas será. A possibilidade é imensa. Então, eu sinceramente vejo muitas semelhanças entre o momento da venda do Vinícius Júnior e a compra do Paquetá. Acho que está rolando uma inveja. É só o que eu acho. Quero saber a sua opinião. E olha só, nação, falando em contratações, o Flamengo quer a contratação do Luiz Henrique. Inclusive, o Flamengo sinalizou aos empresários do jogador que tá marcando território. O Flamengo ali quer saber, né, se o jogador tem interesse em jogar pelo Flamengo, tudo, mas é uma contratação muito difícil. Inclusive, o Manchester City já está até mesmo interessado no jogador. E também, você se lembra do Wesley, o lateral esquerdo? O lateral do Flamengo, lateral direito, perdão. Você lembra que ele foi vendido, né, para Roma, e agora o Manchester City também quer contratar o Wesley, tá de olho no Wesley. E aí, o Flamengo, inclusive o Flamengo, se caso aconteça essa contratação, o Flamengo vai receber um dinheirinho aí, né? Vamos ver. E aí é o seguinte, olha só, o Flamengo está querendo, né, essa contratação, inclusive saiu aqui no jornal, eu tô trazendo para vocês as informações, ó. A diretoria oferece contrato de 4 anos com salário milionário, né? O atacante recebe nesse momento 4 milhões por ano do Zenit, né? São 4 milhões de euros que ele recebe. Mas é uma contratação muito difícil para isso acontecer, né? As duas partes vai ter que querer. Eu não sei se é uma contratação pensando agora já antes da Copa ou talvez meio do ano. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho para ver. A gente sabe que o Flamengo está buscando um jogador que possa fazer gols, que possa estar ali substituindo, por exemplo, o Pedro. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, tá bom, nação? E aí, você aprova a contratação do Luiz Henrique? Vai nos comentários, coloca aí, deixe a sua opinião. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, o seu palpite para a partida entre Flamengo e Botafogo. Qual que é o seu palpite? Você já tem o seu palpite? O meu palpite é o seguinte: Flamengo 2, Botafogo 0. Mengão passa para a semifinal. E aí, qual é o seu palpite? Põe nos comentários aí, deixe a sua opinião. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa partida entre Botafogo e Flamengo. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Olha, nação, tem um detalhe importante, ó. Aqui embaixo tem um link com vários produtos do Flamengo. Você que quer adquirir aqui no YouTube Shop, é só você clicar, tem desconto especial para você, que é inscrito aqui do nosso canal. É só você clicar, tem camisa do Flamengo, copo térmico, garrafa térmica, short, bermuda, chinelo, tudo que você imagina, você pode estar adquirindo, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo.